gente, tudo bem? Bom, depois de um tempo perdida, sem gravar vídeos pro canal, eu resolvi voltar. Eu vou fazer uma sequência de vídeos de como foi o meu primeiro período, como foi o meu segundo período, como foi o meu terceiro período. E do que vocês sugerirem também pode sugerir aqui que eu vou gravar. Juro que eu vou tentar gravar e aproveitar, né, as férias, se Deus quiser, semana que vem. E vou gravar. Então tá. Como foi meu primeiro período de medicina? Primeiro que pra mim a faculdade não foi assim, nossa, uma coisa muito diferente, porque eu já tinha ingressado em outras faculdades. Então, assim, eu não estranhei muito o clima de faculdade, o ritmo de estudo, e muitas das coisas do meu primeiro período eu já tinha estudado na odonto, né, porque eu entrei no odonto antes, não terminei o curso, mas entrei. Então, muitas das coisas eu já havia visto, tipo histologia, anatomia em odonto. Na minha faculdade você vê o corpo inteiro, então eu acabei vendo. Aqui na minha faculdade, quais são as matérias do primeiro período? Vocês vão me perdoar se eu esqueci alguma. Mas tá. Primeiro, anatomia humana 1, porque aqui a gente tem duas anatomias. Alguns cursos são anuais, né? Aí você acaba tendo uma anatomia só, ou PBL, outro sistema, ou tudo junto, né? Fisiologia, bioquímica e tudo mais. Aqui a gente tem tudo separado, é o método tradicional. Então a gente tinha anatomia 1, que era uma carga horária bem extensa, assim, muito extensa mesmo. E o que foi a anatomia 1? Anatomia 1 você vê assim por cima os órgãos, os ossos, os vasos, os músculos, o sistema linfático, você vê superficialmente assim o que compõe, né, o sistema do corpo humano. Aí, cabeça, pescoço, braço, tórax, peito, que mais? Essas coisas assim. Aí a gente teve também células, que é biologia celular ou biologia molecular, e que aqui na nossa faculdade, células no finalzinho tem uma introdução de patologia, então em algumas faculdades é totalmente separado. A patologia humana a gente já começa a ver parte de necrose, de metaplasia, hiperplasia, essas coisas assim. No início de patologia a gente também vê em biologia celular, que é uma matéria que chama células. Aí a gente tem matérias comuns do eixo da universidade, que aqui é chamado de Reúne. Essas matérias são um pouco chatinhas, assim, aqui é a parte de humanas, mas porque assim não eram dadas administradas de um jeito legal, então os professores também não colaboravam muito. Apesar de ser tranquilo de passar assim, mas na prática a gente acabava tendo mais aula disso que de anatomia e outras coisas que a gente considerava mais importante, porque a gente tinha duas matérias, né, desse eixo comum da universidade. Na PUC que eu fazia, também tem algumas matérias de eixo comum de todos os cursos da faculdade, só que são disseminados nos primeiros períodos, até primeiro, segundo, terceiro, quarto período, são distribuídos. Então, em cargas horárias menores do que aqui, que a gente já acaba tendo muito isso no primeiro período. Outra coisa que a gente tem aqui chama Formação do Ser Humano Biológico 1, no primeiro período. O que é isso? É uma mistura de genética com embriologia. Como eu disse, depois tem o 2, que é uma bosta também. Mentira, é importante. E daí que a gente vê aquele básico da genética, aquelas coisas que a gente acaba tendo visto muito a gente já vê no cursinho, dependendo do que você faz, ou no ensino médio. E como eu disse, eu vim na faculdade de odonto, então, tipo, algumas mutações, algumas coisas diferencial que você não vê no cursinho, eu já acabei vendo. Então, pra mim, o meu primeiro período, eu meio que não estudei, não fiz nada mesmo.
Aí, outra matéria que a gente tinha aqui no primeiro período. Ah, embriologia é o básico, né? Você vai ver, assim, superficialmente o desenvolvimento nas semanas, mas bem assim, cita, tipo, na tal semana forma tal coisa, entendeu? Aí na 2 a gente já vê um pouco diferente. E daí que é junto, né? Então a gente, tipo assim, na primeira parte, no primeiro bimestre, a gente vai ver genética e depois a gente vê embriologia, sabe? Então foi assim. Outra matéria que a gente teve aqui também foi tecidos, que nada mais é do que histologia, né? Vocês já devem saber que a gente vai ver o que compõe cada parte do tecido epitelial, o tecido conjuntivo, assim. Como tem também tem o 2, né? No próximo período. No segundo período também tem o 2. Aí, além disso, a gente também teve no primeiro período a matéria de metodologia científica. Então, como eu disse, a gente acabava tendo metodologia científica, mais do que as outras matérias praticamente. Então, assim, isso que foi o ruim do primeiro período, que eu acho que deveria ser dividido um pouquinho das matérias do terceiro nesse primeiro e segundo período também. Mas de base foi isso. Se foi muito difícil, sim, foi muito difícil. Pra mim, como eu disse, não foi tanto, porque eu já tinha visto muita coisa, então eu procrastinei estudo, sim. Mas, em suma, é tranquilo. É tranquilo, bem tranquilo. E às vezes a gente reclama, assim, mas é o maior choque que eu converso bastante com os calouros, é a falta de costume mesmo.